Sejam todos bem-vindos. Está no ar a segunda temporada do evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Unirio, ela organizou agora esse ano de 2021 sobre os projetos de pesquisa da nossa universidade. E nessa segunda temporada, diferentemente do que aconteceu com a primeira temporada, em que a gente trabalhou alguns projetos relacionados à pandemia, nós agora vamos também ouvir um pouco os nossos discentes, né? Como é que eles encararam os seus projetos durante esse ano, trazendo diferentes temáticas de importância para a nossa sociedade. Eu queria agora, no início, então, antes da gente começar o nosso evento, passar a palavra para a nossa pró-reitora, que está aqui presente, a professora doutora Evelyn Rico, que vai falar um pouco sobre essa nossa segunda temporada. Boa tarde a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria iniciar minha fala parabenizando muitíssimo a diretoria de pesquisa, na pessoa do professor Anderson, mas também em todo o pessoal que trabalha mais diretamente com ele, a Natália Tamires, a Andréia, a Débora, que se engajaram, a Andréia sobretudo, que se engajaram muito nessa proposta de divulgação das nossas pesquisas e na discussão de temas contemporâneos. Foi um bálsamo para todos nós, esse tipo de atividade, porque durante o ano de 2020, em que a situação da pandemia estava ainda muito mais impactante, na medida em que desconhecíamos muito mais do que desconhecemos hoje, porque ainda desconhecemos muito, foi ter essas atividades na diretoria de pesquisa, foi um alento e um encontro para todos aqueles que circundam o campo de pesquisa. Então, eu queria inicialmente parabenizar e, em seguida, cumprimentar a professora Marina Faria e a sua aluna, Ana Vitória, aluna de iniciação científica. É sempre com muita emoção que eu vejo quando um aluno de iniciação científica está se engajando de fato no projeto de pesquisa e que isso a gente está ajudando e colaborando a formar futuros pesquisadores. Então, boa sorte, que essa segunda temporada seja ainda mais exitosa que a primeira e que seja a segunda ainda de muitas outras que a gente possa vir a ter ainda no futuro próximo, e eu desejo maior sucesso para a palestra de hoje, tá bom? Professor Anderson. Queria agradecer novamente o apoio e a disponibilidade da professora Evelyn, que tem ajudado muito a diretoria de pesquisa durante toda a ocorrência, não só dessa segunda temporada, mas também de toda a execução da primeira temporada. E queria, então, compartilhar com vocês a nossa programação de hoje, né? Hoje, a nossa programação e a nossa temática vai ser sobre a questão a temática, né? Epistemologias do Sul e pessoas com deficiência, a opressão abissal no capacitismo. Quem serão as nossas conferencistas hoje, né? Serão primeiro a professora doutora Marina Dias de Faria. A professora doutora Marina Dias formada em administração pelo FRJ, com mestrado em administração de empresas e doutorado em administração também pelo FRJ, tem pós-doutora, né, pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e atualmente é professora adjunta na área de administração pública aqui na Unirio, com experiência na área de administração, com ênfase em marketing, atuando principalmente em pesquisas com foco em pessoas com deficiência. Após, então, a explanação da professora doutora Marina Dias Faria, eu peço, então, que ela apresente, né, a aluna de iniciação científica, Ana Vitória, que, inclusive, foi premiada na última jornada de iniciação científica e que também vai tratar um pouco, passar um pouco do conhecimento que ela vem trazendo no seu projeto. Marina, mais uma vez eu queria agradecer a sua disponibilidade e falar que te passo a palavra para você dividir um pouco dessa temática conosco aí. Tá ótimo, obrigada, Anderson, pela apresentação. Agradecer muito o convite, né, dizer que realmente parabenizar também, né, a Pró-Reitoria por essa iniciativa, acho que realmente é muito importante.
sempre é muito importante, né, mas principalmente nesse momento, né, que estamos vivendo e que a gente precisa, de fato, ter essas trocas, né, e essas conversas sobre o que estamos pesquisando e o que estamos produzindo, apesar do momento, né, apesar das dificuldades do momento. Então, eu vou fazer uma breve explanação. Eu acho que foi muito acertado também da diretoria de pesquisa esse convite extensivo para os bolsistas, né, para os alunos participantes de iniciação científica. Então, acho que é bem importante essa participação. Então, eu vou fazer a minha breve explanação e depois passar a palavra para a Ana Vitória. Então, para começar, dizer que ao longo da construção dessa linha de pesquisa, né, dessa linha de pesquisa focada nas pessoas com deficiência, como até o professor Anderson falou um pouco aí da minha formação, eu sempre busquei e sempre trabalhei em pesquisa com foco em pessoas com deficiência, em diversos tipos de deficiência, mas sempre com esse foco, e na academia de administração. Então, sempre tendo muita dificuldade com relação a essa construção de conhecimento, de pesquisa, que tivesse esse foco, que tivesse esse olhar para as pessoas com deficiência, dentro de uma academia tão pouco voltada e tão pouco sensível a questões como a inclusão social, como a participação das pessoas com deficiência, como é a academia de administração, principalmente de administração de empresas, mas que se estende, infelizmente, para a academia de administração pública. Então, quando eu vim da academia de administração de empresas, tanto na minha graduação, mestrado, doutorado, já tentando desenvolver esse tipo de pesquisa e já tentando trabalhar com a questão das pessoas com deficiência, e eu vim para a Unirio, para o curso de administração pública, eu acreditei que ia ser mais fácil, que ia ser mais orgânico, eu diria, que eu pudesse trabalhar em pesquisa, trabalhar dentro das minhas linhas de pesquisa, dentro das minhas orientações de trabalho de conclusão de curso, com a temática das pessoas com deficiência. Afinal, eu estava saindo, né, ou pelo menos deixando de ser a minha linha principal de trabalho, a questão das pessoas com deficiência como consumidoras, que era a visão que eu tinha dentro da minha linha de pesquisa em administração, mais especificamente dentro da área de marketing, e estava passando para poder olhar a perspectiva das pessoas com deficiência, poder encarar as questões relativas às pessoas com deficiência do ponto de vista do cidadão, né? Do ponto de vista dessas pessoas como pessoas que devem ser ou deveriam ser atendidas e ouvidas pelo administrador público, né? Pelos administradores públicos, pelos gestores públicos, que deveriam encarar essas pessoas como um cidadão como qualquer outro, né? Com as suas limitações e com as suas potencialidades. E para minha surpresa negativa, não foi exatamente esse cenário que eu encontrei dentro da academia de administração pública, na qual eu me inseri mais profundamente a partir de 2014, e a qual também deixa muito a desejar quando a gente fala de pessoas com deficiência, né? Deixa muito a desejar quando a gente tenta tratar das necessidades dessas pessoas no momento de acessar um serviço público de saúde, no momento de acessar um serviço de transporte, de educação, das mais diversas áreas nas quais a administração pública deveria se preocupar com essas e com outras pessoas que sofrem com algum tipo de opressão. Então, desde então, esse vem sendo um pouco o meu trabalho de pesquisa dentro da linha de pesquisa que hoje eu tenho na Unirio, que eu venho desenvolvendo com a iniciação científica, de tentar trabalhar essas questões dentro da administração pública, dentro da perspectiva
das pessoas com deficiência como pessoas que têm que ser ouvidas na pesquisa, né? Isso, para mim, é uma das principais questões, né? Que a gente tenha pesquisas em administração pública, que escutem essas pessoas, que coloquem essas pessoas no lugar de protagonistas, já que elas não são colocadas nesse lugar, nem mesmo pelos gestores públicos que deveriam, obviamente, colocá-las nesses lugares, né? Ouvi-las na hora de criar políticas públicas, na hora de elaborar novas visões dentro das políticas públicas, e o que a gente vê é o extremo oposto. A gente vê diversos retrocessos no que diz respeito à inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, retrocessos no que diz respeito à inserção dessas pessoas nos serviços públicos de educação, muitas dificuldades no que diz respeito à inserção dessas pessoas. O professor Anderson falou sobre a pandemia, né, sobre essa visão desses grupos na pandemia, muitas questões com relação à inserção das pessoas com deficiência durante a pandemia, no projeto de vacinação, em qualquer tipo de iniciativa a respeito de saúde pública durante a pandemia. A gente vê um grande silêncio, um grande vácuo aí no que diz respeito a atender e a suprir as necessidades das pessoas com deficiência, né? Então, é mais ou menos nesse cenário que, infelizmente, não vem sendo modificado para melhor, né? Não vem sendo modificado para uma escuta dessas pessoas, que o meu projeto se insere, né? Então, o que eu tento fazer nas pesquisas desenvolvidas pelas pessoas que acabam se inserindo no meu projeto de pesquisa, é que a gente traga, de fato, esse tipo de reflexão, né? Que a gente consiga trazer um pouco da voz, né? De devolver mesmo essa voz para essas pessoas, para que elas possam, de fato, ter protagonismo, pelo menos nesse momento, né? Pelo menos na pesquisa, já que na prática isso não necessariamente acontece. E aí, também, como o professor Anderson falou da minha trajetória, quando eu fui fazer o meu pós-doutorado em Ciências Sociais, né, lá na Universidade de Coimbra, eu me aproximei muito mais de tentar trazer uma nova perspectiva dentro desses estudos da deficiência, né? Então, dentro dessa perspectiva que dá nome a essa conversa de hoje, né, das epistemologias do Sul, ou seja, de enxergar o mundo, enxergar o mundo contemporâneo como um lugar no qual a gente tem opressões, a gente tem grupos que sofrem opressões, que, segundo as epistemologias do Sul, são opressões abissais, são opressões muito cruéis, opressões que fazem com que essas pessoas ocupem o lugar de sub-humanos, ocupem o lugar de pessoas que não têm direitos a ter direitos, pessoas que não têm direitos a ter, por exemplo, alguns direitos humanos assegurados. As epistemologias do Sul vêm hoje como uma base epistemológica, como uma base de pensamento muito importante para mim e para o desenvolvimento da minha pesquisa com pessoas com deficiência. Exatamente porque, lógico, eu não vou ficar falando aqui um tempão e conceituando a questão das epistemologias do Sul, mas a ideia central que rege esse pensamento, que é essa separação do mundo entre os humanos, aqueles que merecem ter direitos, aqueles que, por exemplo, na pandemia, merecem ter os seus direitos preservados, merecem poder se proteger, poder fazer as suas escolhas com relação à sua própria preservação, e aqueles que são os sub-humanos, que não têm esses direitos, né? Que não puderam parar em nenhum momento da pandemia, que sempre estiveram nas ruas no momento da pandemia, e que não têm os seus direitos humanos assegurados, né? Então, essa separação entre o humano e o sub-humano, que é a base das epistemologias do Sul, ela se dá, segundo a teoria das epistemologias do Sul, pela separação que acontece com base no capitalismo, no colonialismo e no heteropatriarcado. E quando a gente pensa em pessoas com deficiência,
esse é um grupo que é bem pouco explorado também dentro das epistemologias do Sul. É um grupo bem pouco explorado quando a gente pensa nessa separação entre os humanos e os subhumanos, mas é um grupo que faz todo sentido a gente pensar dentro dessa perspectiva. Né? As pessoas com deficiência são pessoas que têm as suas lutas apagadas, que têm os seus desejos, as suas necessidades, os seus direitos como seres humanos apagados, principalmente por causa da linha que separa os humanos dos não humanos, dos subhumanos, principalmente com relação às linhas do patriarcado e as linhas do colonialismo e do capitalismo. Então, o que eu venho tentando trabalhar hoje, dentro dessa minha linha de pesquisa na Unirio, já com essa nova perspectiva, ou trazendo de novo, trazendo mais para perto essa perspectiva das ciências sociais, é exatamente a colocação das pessoas com deficiência num lugar de subhumanos, principalmente pelas opressões do capitalismo e do patriarcado. Então, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelas pessoas que vêm trabalhando comigo na iniciação científica, eles versam principalmente em cima dessas questões, de como é importante para o capitalismo que a gente mantenha as pessoas com deficiência na exclusão, que a gente mantenha essas pessoas como subhumanos. Afinal, assim, elas não oneram o sistema de saúde, elas não oneram o sistema de transporte, a gente não precisa pensar em formas de incluir essas pessoas no mercado de trabalho, porque a gente naturaliza essas pessoas como sendo subhumanos. Né? Então, isso é muito importante, muito cruel, do ponto de vista do manter essas pessoas à margem da sociedade, né? Manter essas pessoas fora do sistema de emprego, fora do sistema de consumo, fora do sistema de acesso aos serviços públicos. Então, a base do meu trabalho hoje ser as epistemologias do Sul é muito importante como uma forma de visibilizar, de mostrar a quem serve, a que tipo de lógica serve a manutenção dessas pessoas como subhumanos, né? E serve muito ao capitalismo, serve muito ao modelo capitalista manter essas pessoas nesse local de exclusão. Assim como serve muito ao heteropatriarcado. Afinal, a gente só consegue manter as pessoas com deficiência tão excluídas, tão à margem da sociedade, porque a gente tem as suas mães que suportam essas pessoas, que acolhem e que cuidam dessas pessoas como pessoas que são eternamente dependentes delas, em muitos casos, principalmente nos casos das pessoas com deficiência cognitiva, que tem sido o foco do meu trabalho atualmente. E essas mulheres, elas são colocadas também à margem da sociedade, também como excluídas, também como subhumanas, também fora do mercado de trabalho, porque o patriarcado assim faz ao longo de muitos anos, ao longo de muita construção dessas exclusões. Né? Então, tem sido mais ou menos por aí que eu tenho conduzido as minhas pesquisas, né? Na tentativa de, pelo menos, denunciar, junto com as pessoas com deficiência, sempre, de novo, sempre dando protagonismo a elas e às suas mães. Essa tem sido uma coisa bem, bem importante para mim, metodologias de pesquisa que não sejam metodologias que somente conhecem sobre essas pessoas, mas metodologias de pesquisas que, de fato, conheçam com essas pessoas, não sejam extrativistas, tragam a palavra dessas pessoas, das pessoas com deficiência, especialmente das pessoas com deficiência cognitiva, que são pessoas que são mais invisibilizadas, mais apagadas nas pesquisas, e das suas mães, né, que vêm sendo apagadas ao longo desse processo também. Então, é nesse sentido que eu venho tentando trabalhar dentro da Unirio e dentro das minhas pesquisas. Em conjunto, eu acredito muito em trabalhar articulando a pesquisa com a extensão e com o ensino.
Então, hoje eu também tenho um projeto de extensão na Unirio, na Pró-Reitoria de Extensão, que também trabalha com foco nas epistemologias do Sul, também trabalha com foco na exclusão de grupos oprimidos pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo heteropatriarcado, não necessariamente só focado em pessoas com deficiência, mas com uma visão um pouco mais ampla. E também leciono uma disciplina lá no meu departamento, né, de administração pública, que tem esse foco na denúncia de lutas que são excluídas, que são deixadas de lado pela administração pública, e que a gente acaba trabalhando isso lá com os alunos. Então, eu tenho tentado trabalhar dentro dessa relação da pesquisa, da extensão e do ensino, formas da gente tentar construir um debate mais reativo, né, e um debate mais organizado de combate a essas exclusões no que diz respeito às pessoas com deficiência. E é aí que eu já introduzo, já passo logo depois a palavra para a Ana Vitória. É aí que é um grande prazer trabalhar com a Ana, porque a Ana Vitória vem trabalhando comigo tanto na pesquisa como na extensão. A Ana está agora encerrando o ciclo dela na Unirio, um ciclo de muita participação em diversos projetos dentro do Departamento de Administração Pública, mas comigo especificamente trabalhando tanto na extensão quanto na pesquisa. Então, por isso que quando a André me fez o convite para participar aqui desse segundo ciclo de debates com vocês, eu achei que a Ana seria a pessoa perfeita para fazer isso comigo, porque ela tem trabalhado comigo não só na pesquisa, como na extensão também, com esse olhar amplo da questão das pessoas com deficiência, como pessoas excluídas e como pessoas colocadas à margem, pelos gestores públicos, pela sociedade em geral, né? Então, é isso a minha explanação, e aí gostaria muito de passar a palavra para a Ana e aproveitar a oportunidade para dizer mais uma vez que foi um prazer trabalhar com você, Ana, e que a gente vai, com certeza, continuar essa parceria depois. Obrigada, Marina. Boa tarde a todos aqui presentes, né? Queria primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui hoje, parabenizar também essa segunda temporada, né, de vocês, de mostrar os projetos de pesquisa da Unirio, porque eu, como estudante, logo que eu entrei, assim, não tinha tanto acesso, né, não via tanto como que funcionavam os projetos de pesquisa da faculdade, e durante a minha trajetória aí, a Marina também foi uma pessoa muito importante, né, em todo esse caminho. Eu pude ver mais perto, assim, como que são os projetos, né, como funciona a pesquisa de fato, e o quão importante é a pesquisa não só para a universidade, né. Então, é muito legal esse projeto de vocês, de trazer à tona aí todos os projetos que existem aí dentro da Unirio, né? Não só para as pessoas da Unirio, como para quem, né, para quem mais quiser e puder assistir. Como já me apresentaram, né, eu sou Ana Vitória, eu sou estudante de administração pública, eu estou aí no finalzinho da minha trajetória agora de Unirio, mas também quero permanecer aí sempre presente, sempre acompanhando. Eu fiz parte, né, do projeto de pesquisa, faço parte, né, do projeto de pesquisa junto com a professora Marina, da iniciação, do projeto de extensão também, que eu vou falar mais um pouquinho também aí para frente, um pouco do que a gente trabalhou também. E sobre essa temática, né, que a Marina já apresentou um pouco, vou falar um pouquinho do que ela falou, mas um pouco também do meu relato, assim, como estudante, né, como bolsista da iniciação. E a pesquisa em si, ela é uma coisa assim, muito importante, né? Como eu falei, quando a gente entra na universidade, eu acho que a gente não tem essa dimensão do quão importante é a pesquisa e muito fora dessa bolha da universidade, né? O fato de você
ler o que outras pessoas já escreveram, entender não só a teoria, mas ir a campo, né? Produzir, colocar ali suas contribuições, é uma coisa assim, muito grandiosa e para a sociedade como um todo, né? E o nosso projeto em si, ele traz muito essa questão de luta, né? De trazer, de devolver a voz a todas essas pessoas, nesse caso específico, as pessoas com deficiência. Então, a pesquisa ela é importante em diversos aspectos, né? E eu entrei nesse período de pandemia, né, em que a gente fica, né? Nossa, como que eu vou escrever nesse período assim tão caótico? Como eu vou produzir? Mas nesse caso, eu sempre falo muito para a Marina que foi uma coisa que me ajudou muito, né? Eu sentar ali, pesquisar, escrever, ler os autores, entender, tentar usar a pesquisa mais ainda como instrumento de luta, né? Justamente pelo que a gente está tratando aqui dentro, e tentar, de alguma forma, trazer essa contribuição aí para a sociedade, né? Principalmente nesse período tão caótico como o de agora. Então, trouxe ali um entusiasmo, um incentivo a mais para a gente permanecer na luta por essas pessoas e por todos os outros grupos que a gente aborda, né? Então, o objetivo desse nosso projeto de pesquisa foi justamente analisar as facetas da invisibilização da luta das pessoas com deficiência e, por meio das reflexões, né, nesse caso do projeto de extensão, que a gente trouxe esse foco nas pessoas com deficiência, né? E, como a Marina também já mencionou, a gente trouxe esse olhar das epistemologias do Sul, que quando ela me apresentou também, quando eu fiz a disciplina com ela dentro do curso, né, de administração pública, que foi essa disciplina de epistemologias do Sul, quando ela trouxe a proposta, eu falei, nossa, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu quero me aprofundar nisso, porque é realmente muito incrível, e é uma proposta, né, do professor Boaventura de Souza Santos, que ele traz justamente essa ideia de que todas as formas de produção de conhecimento, de produção de saberes, elas devem ser valorizadas, e não só aquilo que a cultura dominante, que o pensamento eurocêntrico, ele impõe. Então, todas as formas de saberes que existem, elas devem ser reconhecidas, né? E dentro disso, principalmente, né, pela existência das chamadas linhas abissais, que a Marina também falou, que é o capitalismo, o heteropatriarcado e o colonialismo, essas formas de dominação, elas acabam vivenciadas na sociedade. Nesse caso, a gente trabalhou com a questão das pessoas com deficiência. O pensamento abissal traz justamente a ideia de exclusão, né? De pessoas do subhumanos, em que as pessoas, como candidatas à social, assim, são colocadas diretamente à margem da sociedade, são diretamente excluídas. E a gente trouxe toda essa abordagem, né, durante o nosso projeto de pesquisa, e toda essa questão do capacitismo, né? A gente vive uma sociedade extremamente capacitista, e o capacitismo com seus diversos aspectos, né? Como, por exemplo, o capitalismo traz a questão da discriminação, de todo o preconceito, de toda essa opressão, né, pela qual as pessoas com deficiência passam, e esse preconceito, essa discriminação, ela é na forma ativa, seja através de insultos diretos, né, das formas verbais, né, das falas colocadas na nossa sociedade, seja da forma indireta, né, passiva, em que são colocados estereótipos, enigmas sobre essas pessoas, né, sobre os PCDs, em que falam que isso também muito da mídia, né? A Marina traz um estudo também muito dessa parte em que as novelas, seriados, enfim, trazem essa questão de que as pessoas com deficiência devem ser vistas com esse olhar de pena, de dó, de caridade, essa questão da superação. Então, muitas vezes as novelas, as séries, enfim, o que elas passam
são todas essas histórias com um olhar mais sensível, com essa pegada mais de apelativa, para tentar chamar um pouco mais a atenção das pessoas. Só que o que leva é para o lado contrário, né? Das pessoas criarem ainda mais esse olhar de dó, esse olhar de caridade, e não, né? Não é isso que acontece. As pessoas com deficiência são pessoas naturais, são pessoas reais, que fogem muito desse estigma, né, que é criado na nossa sociedade. Então, o projeto aborda todas essas questões, né, muito da questão que a Marina também já falou, que foi o que a gente trabalhou muito no projeto de extensão, que também surgiu nesse período de pandemia, né, nesse último ano, em que a gente trouxe todas as discussões através de todos os grupos sociais oprimidos, através de um perfil, né, que a gente criou no Instagram, com discussões, com rodas de conversa. E um dos temas, né, como eu falei, era a questão das pessoas com deficiência também. E lá a gente abordava muito do que está presente, né, no projeto de pesquisa, muito do que a Marina falou, que é essa questão da forte presença do capitalismo, do heteropatriarcado, também do colonialismo, mas muito mais forte dessas duas outras linhas. Em, por exemplo, a questão das mães, né? Essa pressão de que as mães são as únicas pessoas responsáveis por cuidar dos seus filhos. Então, todo esse peso, toda essa caracterização, né, de que elas devem cuidar de todas as tarefas relacionadas, né, aos filhos das pessoas com deficiência, e todo esse peso fica a cargo delas, então a sociedade também acaba excluindo essas mães, né? A questão do capitalismo, que tem essa pressão por produzir, por gerar lucros, dessa coisa do dinheiro o tempo todo, e aí os corpos, né, das pessoas com deficiência são simplesmente descartados, são simplesmente invisibilizados, são corpos colocados também à margem ali, justamente por serem considerados corpos que não fazem sentido, que não vão atingir o lucro, que não vão suprir o que o capitalismo precisa, né? E isso muitas vezes pode causar, né, nas pessoas com deficiência, elas podem ficar acuadas de colocar, né, se colocar no mercado de trabalho por toda essa pressão que a sociedade desde sempre já coloca delas não serem consideradas pessoas produtivas, né, justamente por essa forte presença do capitalismo. E, enfim, essas são as duas partes assim principais, né? A gente abordou muitas dessas reflexões também no projeto de extensão, aqui no projeto de pesquisa. E a questão também de que, como a Marina falou também, agora puxando para o nosso lado da administração pública, a gente sabe que existem leis, de que existem políticas públicas, né, voltadas para as pessoas com deficiência, por questões de inclusão social, mas todas essas leis, todas essas políticas públicas são criadas normalmente sem ouvir o que de fato essas pessoas precisam. Então, acho que um primeiro ponto é entender quem são essas pessoas, o que elas precisam, e a partir disso, né, a gente pensar a sociedade em conjunto, no que fazer e como de fato ajudar, porque muitas dessas, justamente por serem criados sem ouvir os PCDs, essas leis, políticas, enfim, elas acabam seguindo um lado que acaba piorando toda a situação, toda a opressão e dividindo ainda mais elas como pessoas inferiores, como pessoas não iguais e acentuando toda essa opressão, né? Então, todas essas reflexões, né, elas são colocadas na nossa pesquisa. Então, o primeiro passo é entender, né, toda essa luta, toda essa opressão, para depois saber como agir e participar junto dessa luta, né? Como a Marina falou, a questão é devolver a voz. Então, essas pessoas, elas devem ser colocadas como protagonistas. Até no nosso projeto de extensão hoje também, a gente tem uma pessoa que representa esse grupo, e isso é muito legal, porque a gente aprende muito, a gente está ali muito junto, né? Então, a gente divide muito essa questão das pesquisas, é exatamente colocar esse olhar
para entender o que de fato elas são, o que de fato elas precisam, para a partir daí pensar e entrar nessa luta, né? Então, o projeto de pesquisa é basicamente esse, né, que eu desenvolvi com a Marina. Essa questão das epistemologias do Sul é uma proposta muito interessante, né? Como a gente falou, ela aborda diversos grupos, né? Não só com das pessoas com deficiência, mas é muito legal você ver, é triste, né? Mas é muito legal você ver o quanto essa luta existe, o quanto essas pessoas se colocam como resistência na nossa sociedade hoje por pensamentos e formas de dominação que vêm de muito, muito tempo atrás, né? Então, a nossa ideia é justamente dar voz a essas pessoas e continuar aí, né, nessa batalha, nessa luta diária aí para tentar diminuir toda essa opressão. E eu finalizo aqui a minha fala também, mais uma vez, falando o quão é importante a pesquisa para atingir, né, as pessoas, para a gente conseguir fazer a diferença de alguma forma, né? Quando a gente escreve, quando a gente produz, quando a gente lê o trabalho de outras pessoas, a gente não está só pegando aquele conhecimento ali para a gente, né? A gente está contribuindo e tentando, de alguma forma, entender o que já foi escrito, o que já foi passado, e passando isso para as outras pessoas, né? Por isso que eu acho que no período atual é ainda mais importante do que nunca existir a pesquisa, levar a pesquisa adiante. Então, isso que vocês estão fazendo aqui hoje também é muito legal para outras pessoas conhecerem os outros projetos, conhecer outras pessoas, né, com outras vertentes aí, outras linhas de pesquisa, porque esse aprendizado é muito, muito, muito importante. Eu não tinha essa dimensão, né, essa noção quando eu entrei na universidade, na Unirio, que eu amo de paixão e sou muito grata, e hoje eu vejo o quão importante é também, até quero seguir aí nessa área, e a Marina me ensinou muito, me ajudou muito, aprendi demais com ela, também quero continuar aprendendo, mas agradeço aí mais uma vez o convite, né? Me coloco à disposição também para tirar qualquer dúvida, e fica aqui um relato de uma estudante principalmente desse último ano que foi muito diferente, né? Ninguém sabia como ia ser, como as coisas ficariam, né? Como a gente conseguiria, de fato, tanto a questão das matérias, das disciplinas, dos projetos, como ficaria, mas no final, assim, a gente conseguiu aceitar bem, assim, né? Falo por mim, pela Marina, pelos projetos delas, que são muito incríveis todos, e é isso, mais uma vez, obrigada, espero aí contribuir sempre na luta por combater as opressões. Obrigado, professora Marina. Obrigado, Ana Vitória. Antes de mais nada, eu queria parabenizar ambas pelo projeto, né, desenvolvido. E mais do que isso, falar que, em nome da diretoria de pesquisa, a escolha desse tema, né, como primeiro tema, vem reafirmar a nossa política de pesquisa, o nosso compromisso com a pesquisa inclusiva. Cada vez mais a gente tem que ter uma pesquisa que traga aspectos novos para a sociedade, mas mais do que isso, que também consiga resolver de uma maneira integral, digamos assim, os problemas, como é também a questão da inclusão. Mais uma vez, então, parabéns às duas aí pelas colocações. Eu queria, então, agora, vou abrir aqui as perguntas, né, caso alguém queira fazer, mas antes eu teria, na verdade, duas perguntas, talvez de uma maneira um pouco mais objetiva. Primeiro, para a Marina. Marina, você que já trabalha com isso há mais tempo, né, eu queria que você colocasse assim, quais são os principais resultados assim que você teve, né, dentro de talvez um plano de estudo, um plano de trabalho, mas que você considera assim que foi muito marcante em termos de resultado do trabalho que você teve. E para a Ana Vitória, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência com a iniciação científica em si, né? O que você aprendeu de novo? Qual a importância desse programa para a gente que coordena? Talvez a gente esteja muito distante, né? Porque a gente tem uma quantidade, graças a Deus, de bolsistas bastante elevado,
mas ver essa fala de vocês, assim, como é que isso contribuiu para a tua formação agora profissional? É óbvio que você colocou muita questão dos aspectos pessoais, de formação pessoal, mas que habilidades e competências assim você pôde desenvolver e te ajudaram a ser vão te ajudar a ser uma administradora pública melhor daqui para frente? Tá ótimo, obrigada pela questão e obrigada por isso que você falou também, né? Eu acho que é muito importante mesmo a gente visibilizar esse tipo de pesquisa dentro da Unirio, né? A gente tem tanta dificuldade de mostrar isso fora, né? A Ana Vitória também tem participado agora, a gente tem tentado tem mandado, né, as pesquisas para revistas, para congressos, e muitas vezes é até difícil explicar. Eu acho que isso é uma grande culpa que eu tenho assim com relação aos alunos dessa iniciação científica nesse projeto. Muitas vezes eles produzem um trabalho fantástico e depois a gente não consegue, pelo menos não de primeira, publicar, né? Daí a gente tem que ficar tentando, e muitas vezes a Ana acabou de ver isso, não no trabalho dela, porque o dela inclusive foi aceito, mas no trabalho de 2 colegas, que não são aceitos em congressos, sendo muito elogiados, e não são aceitos por causa da temática. Então, isso eu acho que é uma das principais questões assim que eu tenho mesmo quando eu pego alunos muito que se empenham muito, que têm muita dedicação ao trabalho, que fazem trabalhos bons e que depois a gente tem esse tipo de dificuldade, né? Dentro das revistas de administração é muito comum de ser descartado porque o tema não é um tema considerado relevante dentro das linhas de pesquisa da administração. Então, isso é bastante triste. Mas falando de coisas boas, assim, né, de resultados bons, eu acho que tem dois planos de trabalho passados que são importantes da gente ressaltar. Um deles foi o da Cecília, que foi a bolsista anterior, do processo anterior, que ganhou a iniciação científica, a jornada no outro ano. O trabalho da Cecília era um trabalho voltado para a representação de pessoas com deficiência em propagandas, e aí um pouco até do que a Ana Vitória falou, né? Já que a gente tem tantas barreiras para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, a gente acaba que muita dessa representação na mídia é o que as pessoas, né, o que a sociedade tem de contato com as pessoas com deficiência, né? Então, a forma como a mídia representa essas pessoas é fundamental para que não sejam perpetuados estigmas e estereótipos negativos. E aí, no trabalho da Cecília, ela fez uma análise de como as propagandas nos últimos 10 anos as propagandas brasileiras vêm representando essas pessoas com deficiência, e de uma maneira os resultados dela mostram que é uma representação extremamente estereotipada, extremamente focada na visão, obviamente, errada de que as pessoas com deficiência não fazem as suas próprias escolhas de consumo, de que essas pessoas são e devem ser tratadas sempre como eternas crianças, esse rótulo de infantilizar as pessoas com deficiência. Fica muito claro na propaganda, por exemplo, quando a gente percebe que a maioria absoluta, assim, se eu não me engano agora, no trabalho da Cecília, 80% das propagandas que ela levantou, que traziam pessoas com deficiência, traziam crianças com deficiência e não adultos com deficiência, reforçando essa ideia de que eu até consigo lidar com a criança, por exemplo, com síndrome de Down, mas quando passa para o adulto com síndrome de Down, eu não quero ver, eu não quero saber sobre isso, né? Então, essa infantilização, que no caso da propaganda é tangível, né? É muito visível, porque tem essa questão de só representar basicamente as pessoas com deficiência como crianças, é um achado da pesquisa da Cecília que eu acho bem, bem importante. E essa passividade, né? Quando elas são representadas, quando as pessoas com deficiência são representadas na propaganda, elas são representadas como coadjuvantes, como pessoas que às vezes até recebem um presente, por exemplo, mas não dão um presente, porque não tem essa escolha e não tem essa ação. Né? Então, acho que esse é uma pesquisa que eu gosto muito dos resultados da Cecília, porque trazem traz essa questão muito forte da invisibilização mesmo que as pessoas passam. E a outra, que é uma pesquisa que está sendo concluída agora, que é a pesquisa da Aline, que é uma bolsista atual da iniciação científica, que ela fez com foco nas pessoas com deficiência auditiva,
nas pessoas surdas mesmo, não qualquer deficiência auditiva, as pessoas surdas, e do impacto da invisibilização dessas pessoas no sistema público de educação, os impactos que isso traz para a cultura surda, como a cultura surda é prejudicada pelo fato dessas pessoas serem totalmente colocadas à margem no sistema público de educação, né? Os impactos que isso traz depois, na continuidade do estudo dessas pessoas que muitas vezes não estão na universidade, né? Não estão na Unirio, por exemplo, né? A gente tem pouquíssimas pessoas com deficiência em geral na Unirio e com deficiência auditiva também. E como isso é impactante num grupo, e aí entrando na Epistemologias do Sul, né? Num grupo que teve a sua cultura apagada ao longo do tempo, como a Ana Vitória falou, as Epistemologias do Sul falam sobre isso, né? Sobre a gente ter que valorizar todas as formas de conhecimento, e a cultura surda é uma cultura completamente invisibilizada. Então, a Aline fez uma pesquisa de campo muito importante, com 20 pessoas surdas, que contaram a sua vida, a sua história de vida. Ela usou essa metodologia de história de vida, na escola, nas dificuldades que elas tiveram na escola pública, no Rio de Janeiro, especificamente, e como elas veem que isso contribui para hoje elas se acharem que a cultura surda é uma cultura que é desvalorizada e que não tem o espaço que deveria ter, né? Então, acho que esses dois trabalhos da Aline e da Cecília são bem importantes nesse sentido. Ana, você agora. Tá. Então, você perguntou, né, sobre a questão de como que ajuda, né, a importância da iniciação científica na vida profissional, né, digamos assim. E eu acho que, como eu falei, quando a gente entra na universidade, a gente não sabe fazer pesquisa, né? A gente não tem a noção de como funciona, de fato, uma pesquisa. E eu acho que mesmo a gente, né, tem as disciplinas específicas, por exemplo, de metodologia, de projeto de pesquisa mesmo, durante o curso. Eu acho que pesquisa a gente só aprende fazendo. E aprende fazendo, e fazendo de verdade, entrando ali de cabeça e entendendo de fato como que funciona, né? Então, quando surgiu o interesse de entrar na iniciação científica, né, que eu conversei com a Marina, que ela já me ajudava ali, já me orientava no TCC, eu falei, não, eu quero aprender de fato assim como funciona a iniciação científica, eu quero entender como que faz a pesquisa, né? E aí, entrando, quando a gente começa ali passo por passo, né, porque também não é de uma hora para outra que vai ficar tudo pronto, né? Então, ali primeiro, em estabelecer objetivo, entender qual é verdadeiramente o seu problema de pesquisa, em saber como você vai desenvolver o projeto, que a questão da metodologia é muito importante, né? Saber, por exemplo, em questões de levar a campo. Agora é um pouquinho mais difícil, né? Nesse ano aí de pandemia, porque é muito difícil você ir num local, entrevistar a pessoa ali de fato, entender, isso faz muita diferença, mas você saber como você vai levar, né, de fato, a sua pesquisa. Então, entender todos esse passo a passo, literalmente, né, é muito importante. E a gente só aprende, de fato, quando a gente está dentro ali e começa a desenvolver, né, todo o projeto. Então, quando eu entrei na universidade, eu não tinha a menor noção de como funcionava, não sabia exatamente como fazia. E quando eu comecei a participar da iniciação científica, que a gente começa a ler muito, a pesquisar muito, a ler outros autores, a ver como fica um artigo sobre determinado tema, ou ler como não se deve fazer uma pesquisa, né? A gente aprende muito, muito. Então, esse passo a passo de entender como se constrói um objetivo, de qual a melhor metodologia para o seu objetivo, né? Para o seu problema de pesquisa, a importância dos resultados, de você saber escrever ali o resultado para a pesquisa ficar clara, porque também não adianta você entender a sua pesquisa se ela vai ser usada, né, para uma contribuição, se ela tem um objetivo final ali,
é preciso que todo mundo entenda como você está analisando, interpretando os seus dados. Então, todos esses pequenos passinhos que a gente faz durante a iniciação científica, acho que eles são muito importantes e não só, né, nessa questão profissional, como eu falei no pessoal, para a gente entender ali o que a gente está fazendo e como vai levar. E foi o que eu falei, fazer todas essas pesquisas que eu fiz durante e faço, né, durante esse período da universidade, me despertaram a vontade de ser pesquisadora de fato, de fazer parte de um mestrado, né? Mas eu falo para a Marina, já mandei para ela também todos os mestrados que eu tinha interesse. Eu falo, Marina, aqui dá para a gente usar a nossa linha de pesquisa. Então, eu aprendi muito, muito, muito em como, de fato, a gente faz, né? De como a gente pode produzir e como não fazer, que esse lado também é muito importante. E assim, pensando na minha vida profissional, eu tenho muito interesse, né, do mestrado, então acho que se eu tivesse, vou sair da faculdade, já vou seguir direto para o mestrado, sem ter passado por essa experiência da iniciação científica, com certeza não seria a mesma coisa, porque a gente precisa disso. Até falo para algumas pessoas que eu conheço que estão entrando na universidade agora, estão entrando no nosso curso agora, se tiver a oportunidade de participar tanto de iniciação quanto de projeto de extensão, participo, que é muito importante para a gente entender, eu acho, que muito da função da universidade também, para ver, entender o que faz sentido ali para você. E a iniciação científica foi muito disso para mim, assim, até para eu entender, por exemplo, nesse projeto que a gente fez, agora como administradora pública, né? Eu sei, durante todas as pesquisas que eu fiz, as leis que já existem, as políticas públicas que já existem, as lacunas, né, que existem em todo esse processo dos PCDs. Então, onde um administrador público verdadeiramente deveria agir ali, né? Onde o administrador público deve entrar nesse sentido, como que ele pode combater a opressão, sabendo todo esse caminho que eles percorreram. Então, se eu não tivesse feito essa pesquisa, se eu não tivesse desenvolvido isso tão a fundo, eu não teria esse conhecimento, de fato, como administradora pública agora, onde eu vou poder atuar, como eu posso fazer. Então, acho que todos esses passos, tanto de aprender a fazer pesquisa, entender o que é pesquisa, entender para que serve, até para a universidade fazer muito mais sentido para a gente, até para esses meus passos depois, tanto do mestrado, com as linhas de pesquisa que eu vou seguir, tanto dessa questão de, a partir da minha pesquisa, eu como administradora pública, onde eu posso atuar, onde eu devo atuar, o que eu devo fazer. Então, acho que a iniciação científica é muito importante nesse sentido, eu acho que agrega muito na vida de todos os universitários, deveriam pelo menos passar um pouquinho por essa experiência. Marina, uma pergunta aqui do professor Elidiomar. Você falou essa questão das questões das publicações, né? Na questão, inclusive, da divulgação dos resultados, e ele coloca que, me parece que essa temática ela tem uma realidade muito local, né? Será que é possível, talvez, ter essa chance de replicação de resultados, publicar isso em revistas brasileiras? Como é que é isso na sua área? E eu me daria até uma outra pergunta. Você que viveu essa experiência em Portugal, né? Viveu também, conheceu um pouco dessa temática, essa questão dessa dificuldade dessa diferença abissal, como você colocou, das pessoas com deficiência, é uma característica só do Brasil ou isso acontece no mundo todo? É uma questão universal ou no Brasil, de fato, isso é mais difícil? Sim, eu concordo totalmente com essa questão de ser uma realidade que tem particularidades locais, né? Então, sim, eu tento, eu percebo essa dificuldade na aceitação em revistas brasileiras, muito. Eu acho até, já juntando as duas perguntas, claro, não posso afirmar, né, e fazer uma estatística com isso, mas assim, eu acredito que aqui isso exista mais, assim, todas as formas de... Primeiro, é fácil perceber isso, né? A Ana Vitória também percebeu, quando a gente começa a reunir revisão de literatura sobre o tema, a gente encontra muito mais coisa fora do Brasil do que no Brasil, assim,
principalmente dentro da área de administração pública e de administração em geral. Principalmente, a gente tem muita coisa sobre isso, por exemplo, no Brasil, na área de pedagogia. É uma área que se debruça muito em cima da educação especial, e a gente tem trabalhos e profissionais e pesquisadores muito renomados no Brasil dentro dessa área. Aí a gente esbarra em outra questão, é uma área que é bastante fechada com relação às suas revistas, com publicação de pessoas de outras áreas, né? Então, muitas vezes, até mesmo, por exemplo, esse caso do trabalho da Aline que eu relatei, é um trabalho que tem totalmente a ver com a área de educação e tal, mas que muitas revistas de educação privilegiam ou mesmo dizem ser obrigatório que o pesquisador seja da área, né? Seja doutor na área de pedagogia. Então, é outro tipo de barreira, mas sim, a gente tem mais dificuldade nas revistas brasileiras de publicação nesse tema. Então, nesse tempo, em Portugal, eu consegui publicar em revistas portuguesas com muito mais facilidade nesse sentido do que com as revistas brasileiras. Apesar de, ainda assim, dentro da academia portuguesa e dentro da academia portuguesa de ciências sociais, que deveria ser mais aberta a essa temática, né, do que a academia de administração, por exemplo, ainda assim, eu participei de muito mais discussões lá. Eu fui fazer pós-doutorado, mas eu quis participar de muitas aulas de doutorado lá e de muitas discussões, mesmo dentro dessa área de epistemologias do Sul, dessa discussão de grupos oprimidos. A discussão de pessoas com deficiência tem um espaço muito pequeno, muito pequeno. A gente tem muito mais discussão sobre comunidade LGBT, por exemplo, sobre a questão mesmo das mulheres, de feminismo, enfim, sobre o racismo, que, óbvio, são questões importantíssimas, e o espaço para as pessoas com deficiência é muito pequeno, mesmo dentro dessa realidade, né? Então, é uma pena, mas é isso, eu também concordo aqui com tudo que foi escrito. Eu acho que a gente tem que publicar no Brasil, tem que publicar em revista brasileira, tem que levar para congressos, né? E até o brinco, mas é verdade que quando um trabalho da minha linha de pesquisa é aceito num congresso acadêmico, eu uso esse espaço para falar sobre todos os outros que não foram aceitos, porque eu acho que é bem por aí mesmo. E aí agora, nesse congresso que a Ana Vitória vai participar, acho que ela já está nesse pensamento também com relação ao trabalho dos colegas que não foi aceito. Então, acho que é meio nesse sentido mesmo, né, de usar os espaços que a gente conseguir, né? Bem, eu queria agradecer muito a todos que nos acompanharam aqui, né, presencialmente, e a todos que também vão assistir, que estão assistindo essa apresentação no nosso canal do YouTube. E aí eu já queria divulgar as nossas redes sociais, Pesquisa no Rio, né, no Instagram, e também Pesquisa no Rio no nosso canal aqui do YouTube. A gente tem uma série de iniciativas voltadas para esse processo de difusão da ciência. E, mais uma vez, eu queria agradecer muito a professora doutora Marina Faria, e também a aluna de iniciação científica Ana Vitória, pelo projeto de pesquisa e pelas apresentações aqui realizadas. Mais uma vez, aí, obrigado a todos, e que essa segunda temporada, então, tenha essa temática, né? Cada vez mais pesquisas voltadas para a inclusão da sociedade e transformações de problemas reais da sociedade. Obrigado a todos aí que nos acompanharam, e uma boa tarde a todos.